Hoje eu quero te contar uma história que é simplesmente revoltante sobre Receita Federal e declaração de imposto de renda. Assista até o final que eu vou te contar o desfecho dessa história que é até triste, tá bom? Então preste atenção no vídeo até o fim, beleza? E antes de continuar, quero pedir para você para se inscrever no canal, lógico, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que deve. E não esquece de deixar aquele like. Quando você deixa o like, aquele joinha, você está me ajudando a multiplicar meu conteúdo para outras pessoas. Cada vez que você interage com o canal, outras pessoas vão poder ser ajudadas por esse conteúdo. Então, por favor, faça isso por mim e por você também e pela pessoa que você está compartilhando, beleza? Combinado? Então, vai lá agora e faz isso, beleza? Gente, é o seguinte, eu quero contar uma história aqui que eu nunca contei em vídeo, nunca contei pra ninguém em vídeo, até já falei pra algumas pessoas isso, mas é uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás, na verdade não aconteceu comigo, eu presenciei e isso me deixou simplesmente revoltado, certo? Passei muito tempo revoltado com essa história. Um dos motivos para eu sempre falar que eu tô do lado do cliente e não da Receita Federal nos meus vídeos é por causa dessa história. Tudo começou aí. Há um tempo atrás, eu trabalhava para outro contador, né? Eu tinha um chefe chamado Sebastião Dantas, um cara fantástico. E esse chefe, nesse período, a Receita Federal ainda não era tão... não estava muito na internet, ou seja, os serviços dela todos eram offline. Praticamente não existia nenhum serviço online. Hoje a gente praticamente faz tudo pela internet da Receita Federal. Poucas coisas a gente tem que ir lá. Mas nesse período eu tinha que estar lá na Receita Federal praticamente todos os dias. E mais, as filas eram tão imensas que eu tinha que chegar lá de 4 horas da madrugada, ficar na fila para poder ser atendido e resolver um problema de imposto de renda, um problema de contabilidade, um problema de algum cliente do meu chefe na época, né? Na época eu trabalhava para os outros. E o que aconteceu nesse período é que eu conheci muita gente lá. Pra você ter ideia, teve dia de eu ter ido para a Receita Federal de 4 horas da madrugada e só chegar em casa às 7, porque saí de lá às 6 horas da noite, fiquei até o último minuto. Então isso acontecia muito e assim, basicamente os contadores que viviam lá, a gente cria amizade. Só que no caso aqui o que eu vou falar para você é sobre um contribuinte que eu conheci na Receita Federal. O cara era militar, certo? Eu vou chamar ele de o cara, porque eu até hoje eu tenho um contato com ele, mas eu vou chamar ele de o cara para não ter nenhum risco aí de alguém descobrir quem é. Mas o cara, ele era militar. Ele trabalhava em outro país, certo? A serviço do Brasil e durante muito tempo trabalhou na Angola. Eu não lembro direito qual era o trabalho que ele fazia lá, mas era tipo um trabalho de pacificação. Não sei se vocês lembram que levaram vários militares para Angola. Nesse período, o que é que aconteceu? A Receita Federal, ela devolve o dinheiro que você pagou a mais de imposto de renda através de restituição. Isso você já deve saber. Se você não entende sobre isso, procura aí que vai ter algum vídeo no canal falando sobre isso. E o que acontece é que a Receita Federal cometeu um erro. A Receita Federal pegou um valor que deveria ter transferido para uma pessoa e transferiu para o cara, para esse rapaz, que era um militar e que estava fora do país. Quando ele transferiu esse valor para esse rapaz, o dinheiro ficou na conta dele. Ele não viu isso, não chegou a ver e ele estava distante. A Receita Federal mandou notificação para ele devolver esse dinheiro. E o que é que aconteceu? Ele não tinha acesso, ele não sabia, ficou anos fora do país. Nessa brincadeira, a Receita Federal exigiu que ele transferisse esse dinheiro de volta. Não era nem um dinheiro tão alto, era tipo uns 3 mil reais, 4 mil reais. E nessa brincadeira, esse rapaz não devolveu esse dinheiro a tempo, não sabia do que estava acontecendo e não viu, né? Não devolveu. Simplesmente a Receita Federal aplicou várias multas nesse rapaz, no cara lá, simplesmente porque ele não devolveu o dinheiro sem saber. Na verdade, o dinheiro ficou intacto na conta dele, ele não mexeu, ele nem sabia o que estava acontecendo, estava distante, estava a serviço da pátria em outro país, na Angola, e não viu nada. E o rapaz recebeu muitas multas de verdade. Era uma coisa que eu na época ficar, caramba, não acredito que isso é possível não. Aí eu falei com ele, durante o tempo eu tentei ajudá-lo, mas mesmo com um advogado foi uma briga. Ele conseguiu provar que ele não estava no país, ele conseguiu provar que ele não teve acesso. Mesmo assim, ele ainda teve que pagar esses valores. Eu não posso afirmar se de repente foi o fato dos advogados dele terem sido fracos. Eu não posso dizer, porque o que eu fazia era só trocar informação com ele, eu não estava diretamente nesse serviço, certo? Mas eu sei de uma coisa, o rapaz se prejudicou, pagou, e ele era uma pessoa muito boa, ele não gostava de confusão, acabou deixando para lá e
pagou rios de dinheiro por uma coisa que ele nem fez. Ele simplesmente recebeu um dinheiro na conta dele, na qual ele não sabia, na qual ele não pediu, na qual o erro não foi dele e se prejudicou porque a Receita Federal disse que ele fez de má fé e não devolveu o dinheiro e aplicou uma série de multas. Algum auditor, porque ele tem poder de juiz, né? O auditor lá aplicou as multas do jeito que ele achou melhor fazer. E nessa brincadeira foi uma coisa que me deixou revoltado durante muito tempo na contabilidade dessa história. Até hoje eu me sinto muito chateado quando eu lembro disso. Então, por que eu estou contando essa história para você? Simplesmente para você entender que o apelido da Receita Federal, do Imposto de Renda, não é leão à toa. Ou seja, a Receita Federal ela não tem pena de ninguém. Eu não estou falando do trabalhador que está lá, do rapaz que está fazendo um serviço ou do pessoal que trabalha lá individualmente. Eu falo no contexto geral. A Receita Federal não tem pena de ninguém. Ela é uma instituição de cobrança e essa instituição ela vai cobrar o imposto dela acima de qualquer custo. Ela não quer saber de nada. Ela vai te cobrar. Por isso que eu falo muito nos meus vídeos sobre todo cuidado com declaração de imposto de renda. Todo cuidado com a Receita Federal ainda é pouco. Você vê uma situação dessa. O rapaz não teve culpa, não fez nada e foi penalizado e infelizmente pagou o que não deveria, porque se realmente é uma coisa revoltante. Então, tenha cuidado na sua declaração de imposto de renda, veja as pessoas que estão fazendo isso de qualquer jeito, um primo, uma tia, um irmão que está fazendo a declaração de qualquer jeito, sem critério, sem saber o que está fazendo e deu certo até agora, deixa assim mesmo. Tenha cuidado, porque a qualquer momento um detalhe pode fazer você perder rios de dinheiro e muitas vezes é muito mais do que você pensa, né? Porque tem a dor de cabeça, tem um trabalho, falar com o auditor fiscal, fazer visita lá na Receita Federal. Imagina o trabalho, a dor de cabeça. Se fosse só o dinheiro, ainda era bom. Não é só o dinheiro. É uma coisa muito chata. Eu trabalho com isso há muito tempo, eu sei disso, certo? Pensando nisso, mais uma vez eu digo, não é merchan, mas eu tenho que apresentar os produtos que eu tenho. Eu tenho um curso de imposto de renda, certo? Se você tiver interesse em participar, entra aí no link abaixo que eu vou deixar na descrição, certo? É um custo baratíssimo só para eu poder ajudar as pessoas do jeito que devem ser ajudadas. Você vai aprender a fazer sua declaração de imposto de renda da melhor forma possível. Se você não tem interesse nisso, veja todos os vídeos do canal que certamente você vai conseguir fazer a sua declaração de imposto de renda de um jeito mais seguro, certo? Então, ou você faz a sua declaração de imposto de renda com propriedade, com inteligência, com conhecimento, ou pague para alguém fazer, que eu também faço serviço, mas o que eu estou querendo dizer aqui é, ou você faz sabendo, ou você paga alguém para fazer. Não faz sua declaração de imposto de renda de forma empírica. Faça ela com consciência para você simplesmente não perder dinheiro, não se ferrar, não ter dor de cabeça, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço demais a sua audiência, fico muito feliz que você esteja me assistindo aqui. De coração, todos os conteúdos que eu faço nesse canal é querendo ajudar o próximo. Então, ajude alguém, multiplique essa informação para outras pessoas e o seu amigo Jobson aqui vai ficar muito feliz por você participar dessa nossa comunidade que é o nosso canal aqui, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.